Oferecimento Sicredi, gente que coopera cresce. Chegou o boleto free. Compre seu Fiat hoje e só comece a pagar depois da Páscoa. Fiat Cronos Drive a partir de 54.990 com seu usado na troca. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, dê sentido à vida. Olá, muito bom dia para você, seja bem-vindo, estamos chegando. Fran Rodrigues, bom dia pra você, Fran. Ana Ruth, bom dia pra você, minha amiga, pros nossos ouvintes. Ana, sextou. Fran, eu achava que a sexta-feira não existia mais, chegou. Chegou. A semana foi longa, uma semana intensa, mas sextou, sexta-feira, um excelente programa pra nós, Fran. Excelente programa, Ana. Em Natal, neste momento, a temperatura é de 27 graus. A máxima hoje nós vamos chegar aos 30 graus. A mínima estaremos nos 26 graus. Como o Fran dizia, hoje é sexta-feira. Hoje é dia 20 de dezembro de 2019. Hoje é o dia do mecânico. A partir de agora, o seu compromisso é com a informação precisa, é com jornalismo imparcial, é com noticiário de qualidade, é com o programa que tem o maior volume de informação do rádio do Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vindo, direto daqui, dos estúdios da nossa 94 FM, a Rádio Cidade, junto com a Minha Vida FM da queridíssima cidade de Martins, com a 93 FM Seridó de Carnaúba dos Dantas, com a IPAM FM de Panguaçu, com a Metamorfose de São Francisco do Oeste. Aqui é todo mundo junto. O programa líder de audiência no horário está no ar. Primeira página. Eu vou direto às primeiras páginas dos jornais locais e nacionais. Inicio pelo jornal Tribuna do Norte, destaque da tribuna. RN e Rio concentram 76,4% dos casos de chikungunya. Meus caros ouvintes, de cara, já detalho para você agora, que a Secretaria Estadual de Saúde reuniu ontem, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, prefeitos e secretários de saúde para alertar sobre a necessidade do engajamento no combate e prevenção às endemias, em especial às arboviroses. Tudo isso diante dos índices crescentes de doenças como dengue, chikungunya e zika, com tendência de epidemia, à medida que boa parte do estado entra na chamada estação chuvosa, o que vai acontecer, que espera-se que aconteça nos primeiros meses de 2020. Nesse contexto, meus caros ouvintes, o Rio Grande do Norte é, de acordo com o boletim mais recente divulgado pelo Ministério da Saúde, o segundo do país em número de casos de chikungunya. Chegamos a 13.494, e a segunda maior incidência por cada grupo de 100 mil habitantes. A gente perde apenas para o estado do Rio de Janeiro. E ainda na primeira página da Tribuna do Norte, RN apresenta melhoras no quesito pavimentação nos últimos 10 anos. Olha só, as rodovias brasileiras sofrem o estigma de serem precárias. Não é estigma não, elas são de fato precárias. Basta caminhar um pouco em alguma estrada para sentir o impacto da falta de estrutura. Pois bem, um exemplo disso aqui no Rio Grande do Norte é a BR-226, ali na altura do bairro de Bom Pastor, em Natal. A rodovia que fez parte do pacote de obras de preparação para a Copa do Mundo está deteriorada, necessita de uma recuperação urgente. No contexto do estado do Potiguar, esse estudo da CNT mostrou uma leve melhoria, mas na verdade precisamos ainda avançar muito quando o quesito é pavimentação. E ainda na primeira página da Tribuna do Norte, edição hoje é sexta-feira, minha gente, disputa por vagas, faz de amistoso um jogo decisivo, falando sobre o futebol local. Se depender da vontade dos jogadores do América, a partida de amanhã o América enfrenta o Campinense, lá no estádio José Rocha, na Arena América, 9 horas da manhã. Jogo interessante pra gente ir. Será encarada como se tivesse valendo 3 pontos essa partida.
como se estivesse valendo. Simples. Porque o que está em jogo nesse momento é uma vaga de titular na equipe do América e por isso os jogadores estão encarando não como um amistoso, mas estão encarando como uma oportunidade de mostrar serviço e tentar garantir e tentar chancelar uma vaga de titular. Vamos agora ao Agora RN, destaque do Agora. RN tem o melhor mês de novembro desde 2010 na geração de empregos. E ainda no Agora você confere. STTU afirma que edital de licitação do transporte sairá no mês de janeiro. Sobre esse assunto, eu vou falar no decorrer do Jornal da Cidade de hoje. Mas já dando uma pincelada para você, será a terceira vez que a Prefeitura de Natal vai tentar fazer uma licitação de transporte público. E por que eu digo tentar? Porque, na verdade, a cidade de Natal nunca teve uma licitação de transporte público. Micarla de Souza, quando assumiu, ela disse que era prioridade. Saiu da gestão e nada. Carlos Eduardo Alves passou 3 mandatos. Não conseguiu fazer a licitação. Agora vai tentar, a gestão do prefeito Álvaro Dias tenta finalmente fazer a licitação do transporte público da cidade de Natal. Justiça determina que Estado reforme Deoclésio Marques. A decisão judicial determina que o governo do Estado efetue em até 30 dias o empenho dos valores devidos. E aí o seguinte, o Hospital Deoclésio Marques é um hospital que necessita de uma atenção toda especial. E o governo do Estado não adianta a governadora vir com desculpa. A saúde precisa ser prioridade. Essa questão da crise financeira, todo mundo sabe, já foi cantado em verso e em prosa. E outra coisa, quem não quer enfrentar a crise financeira não tivesse sido candidata a governadora do Estado. Quem se habilita para ser gestora pública precisa conhecer a realidade e saber que vai enfrentar a diversidade. Agora o Hospital Deoclésio Marques, que sofre com diversas dificuldades, chega à decisão judicial e vai obrigar essa reforma. Vamos ao politicaemfoco.com, o site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Procon Natal divulga lista de materiais escolares considerados abusivos. Isso é uma verdadeira alerta que o Procon Natal faz. O Procon Natal faz com relação à lista de materiais escolares, lista de itens que são solicitados pelas escolas e, na verdade, simplesmente são irregulares esses pedidos. O contexto que a gente traz agora é a lista do Procon alertando para caneta de lousa, isopor, esponja de prato, tudo isso, se foi solicitado para o seu filho, você precisa denunciar ao Procon Natal, porque isso é irregular. Então, é uma situação que o Procon Natal traz o alerta para toda a população e, claro, que no momento que você conclui, no momento que você recebe esse tipo de solicitação, você precisa fazer a denúncia. Deputado Rafael Mota, o destaque do Política em Foco é que a proposta quer aval do Congresso para doações financeiras de outros países. O deputado federal Rafael Mota apresentou uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para que o Congresso Nacional participe do processo de decisão sobre doações e auxílios financeiros de outros países. A ideia é evitar que o Executivo recuse recursos unilateralmente, como aconteceu naquele caso das doações que viriam da Noruega e da Alemanha para o chamado Fundo da Amazônia. E ainda no Política em Foco, destaque do Política em Foco. Deputado Kleber Rodrigues agradece aos demais deputados pelo acolhimento e parceria no ano de 2019. E ainda,
Prefeitura conclui dezenas de obras e projeta para 2020 terminal turístico da Ridinha. Aí sobre o caso da Prefeitura de Natal, confirmando o início da obra do terminal turístico da Ridinha para o próximo ano. Natal das Crianças será no próximo domingo em Parnamirim. Prefeitura de Parnamirim vai promover o Natal das Crianças próximo domingo, depois de amanhã, lá no Parque Aristófanes Fernandes. Essa é a 24ª edição do Natal das Crianças. Atenção, a festa começa a 1h da tarde, esse grande evento promovido pela Prefeitura de Parnamirim. Viramos a página? Vamos agora ao jornal Folha de São Paulo. E com o jornal Folha de São Paulo, chegamos ao noticiário nacional. Destaque do jornal Folha de São Paulo, edição desta sexta-feira. Folha de São Paulo traz: Bento XVI agradece a Cardeais por apoio e promete obedecer. O jornal, aliás, até eu caí da fake news do jornal Folha de São Paulo. Sabe o que o jornal Folha de São Paulo fez, Fran? Publicou um informe publicitário na sua primeira página. E aí eu já ia lendo a manchete era errada, mas agora, de fato, a manchete do jornal Folha de São Paulo. Muito interessante a propaganda que foi feita. Na primeira página mesmo. Mas a manchete da Folha de São Paulo é: para a Procuradoria, Flávio lavou com loja e imóveis R$2.300.000. Esse Flávio é Flávio Bolsonaro. O Ministério Público do Rio de Janeiro afirmou que o senador Flávio Bolsonaro lavou até R$2.300.000 com transações imobiliárias e com sua loja de chocolates. As operações usaram dinheiro vivo, que para a Procuradoria teria origem em um esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro, quando ele ocupava o cargo de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Todo esquema, segundo a denúncia do Ministério Público, operado por Fabrício Queiroz. Os investigadores afirmam que o volume de depósito em espécie era incompatível com negócios semelhantes. As entradas de recursos coincidiam com datas em que Fabrício Queiroz arrecadava parte dos salários dos empregados do então deputado Flávio Bolsonaro. O montante lavado na loja, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, poderia chegar nessa loja de chocolate a R$1.600.000. Isso em 3 anos foi lavado na loja de chocolate. Também na primeira página da Folha: emprego tem melhor novembro desde 2010. Segundo dados do CAGED, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, foram geradas precisamente 99.232 vagas com carteira assinada no país no mês de novembro. O melhor resultado para o período desde 2010. Lá em 2010, foram criados 138.247 postos de trabalhos formais. E ainda no jornal Folha de São Paulo, para baixar carne, Bolsonaro quer boi em terra indígena. Para baixar a carne, baixar o preço da carne. Ítalo Ferreira disputa a bateria das oitavas ontem no Havaí e se sagrou campeão mundial. O Rio Grande do Norte está em festa. Ítalo Ferreira foi campeão. Potiguar de 25 anos, que começou a surfar com uma tampa de geladeira de isopor. Bateu ontem na final em Pipeline Gabriel Medina. Ítalo Ferreira se tornou o 3º brasileiro campeão mundial. João de Deus recebe primeira sentença por abuso sexual. João Teixeira de Faria foi condenado a 19 anos e 4 meses de prisão por abusos sexuais cometidos contra 4 frequentadoras da casa que ele mantinha em Abdânia. Abadânia não, Abadânia é outra cidade. Abadiânia, lá em Goiás. João de Deus responde ainda a outras 10 ações. Vamos agora ao jornal Estado de São Paulo. Manchete do Estadão de hoje: país tem melhor novembro na geração de empregos em 9 anos. Já falávamos sobre isso há pouco. E ainda destaque do jornal Estado de São Paulo: não há espaço para o centro em 2022. Calma que não sou eu que estou dizendo isso, claro que não. Isso é o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni,
prevê uma nova disputa polarizada entre direita e esquerda nas eleições de 2022. Nas palavras do ministro Onyx Lorenzoni, não tem espaço para o muro, nem para o PSDB e nem para o MDB ficarem flutuando por aí. Foi o que disse o ministro Onyx Lorenzoni, que é filiado, você sabe, ao Democratas. Processos de Trump opõem Câmara a Senado. O presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, ameaçou ontem não enviar o processo de impeachment de Donald Trump ao Senado, caso os republicanos não façam um julgamento justo. A manobra coloca as duas casas do Congresso em rota de colisão e abre mais uma frente de batalha na já polarizada política americana. Vamos agora ao jornal O Globo. Manchete do Globo de hoje. Flávio Bolsonaro vai ao STF para suspender investigação. Olha só. O Ministério Público diz que há evidências de lavagem de dinheiro. O senador Flávio Bolsonaro, nesse caso que eu falava há pouco, ele nega. A defesa do senador Flávio Bolsonaro recorreu ao Supremo Tribunal Federal para barrar as investigações do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro sobre as suspeitas de esquema de rachadinha no gabinete dele na Alerj. O ministro Gilmar Mendes quer ouvir o STJ, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e o Ministério Público, que aponta evidências de lavagem de dinheiro por meio, eu dizia há pouco, de uma loja de chocolates e de operações de compra e venda de imóveis. Ainda na primeira página do jornal O Globo, obras e dores sem fim na crise do Rio de Janeiro. Ainda sem saber de onde virá o 1 bilhão e 300 milhões de reais para pagar servidores e despesas mais urgentes, o município deixará a liquidação das faturas de fornecedores de 250 milhões de reais para fevereiro, quando vence a cota única do IPTU. Ontem, um homem morreu sem atendimento na calçada do Centro de Emergência Regional, no centro do Rio de Janeiro. E ainda na primeira página do Globo, Francisco Brenan, artista plástico, morreu aos 92 anos de idade. Vamos agora à imprensa internacional. E eu começo pela agência France Press, destaque da France Press de hoje. Flávio Bolsonaro nega corrupção e denuncia perseguição política. Está na France Press. E ainda na France Press, Congresso do Chile aprova reforma para plebiscito constitucional. E ainda na France Press, Liga Árabe condena a abertura de escritório comercial brasileiro. Vamos ao El País, destaque do El País de hoje. Promotoria boliviana ordena a prisão do ex-presidente Evo Morales. O ex-mandatário, que está asilado em Buenos Aires, foi acusado de terrorismo pelo novo governo opositor. Mas a Argentina já disse que não vai prender Morales, não. O Alberto Fernandes, o novo presidente da Argentina. E ainda no El País, morte de 2 empregados do McDonald's revolta o Peru. A empresa fecha todos os seus estabelecimentos depois que os trabalhadores morreram eletrocutados. E no El País também é destaque: Câmara aprova processo de impeachment de Donald Trump, que será agora julgado pelo Senado. Meus caros ouvintes, esses são os destaques dos jornais locais, do site politicaemfoco.com, especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil, dos jornais nacionais e, claro, da imprensa internacional. Pauta do dia. A pauta do dia é sobre emprego. Emprego no contexto do estado do Rio Grande do Norte. Encerramos o mês de novembro com um dado positivo. Fechamos com 1.690 postos de trabalho abertos no mês de novembro. E se formos contabilizar de junho a novembro, o número é positivo em exatos, falando do contexto do Rio Grande do Norte, hein, minha gente?
O número é positivo em 12.919 empregos. Apesar do avanço tabulado no estado ao longo do mês passado, o quantitativo, e é bom lembrar você, ainda está muito longe do pico registrado em 2009, quando foram abertos 4.345 postos de trabalhos formais. De acordo com o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a contratação de trabalhadores no Rio Grande do Norte, olha só, adivinhe pelo que ela foi impulsionada? Claro, não poderia ser diferente, pelo comércio, com 1.128 vagas. Em seguida, aparece o setor de serviços, com 574 postos de trabalho abertos. E tem um detalhe, outras 152 vagas foram criadas na construção civil. Os demais setores tabulados pelo Ministério da Economia registraram queda. E aí, no caso, a indústria extrativa mineral, a indústria de transformação, os serviços industriais de utilidade pública e a própria administração pública. Um outro detalhe, a agropecuária, o setor da agropecuária também registrou uma negativa. No caso da agropecuária, foram fechadas 89 vagas no Rio Grande do Norte. O fato concreto e o que chama mais atenção, o que realça, é sim, o número positivo na geração de emprego do nosso Rio Grande do Norte, a gente fechando, nos últimos 6 meses, quase 13 mil, fechando o número, mas abrindo, claro, quase 13 mil postos de trabalho do estado do Potiguar. Trazendo notícias, informações e literalmente o sinal fechou para a prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarline, e para o ex-senador José Agripino Maia. O Ministério Público Federal acusa José Agripino Maia e Rosalba Ciarline de terem recebido R$1 milhão em propina. Aliás, Rosalba Ciarline, há 15 dias, ela já foi alvo de uma operação de busca e apreensão no seu apartamento aqui em Natal, na sua residência em Mossoró. Está se investigando a questão da Arena das Dunas, de supostamente superfaturamento na Arena das Dunas, que foi construída na gestão de Rosalba Ciarline. Agora, a mesma prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarline, junto com o seu ex-aliado, o ex-senador José Agripino Maia, presidente estadual do Democratas, os dois estão sendo acusados pelo Ministério Público Federal de receberem mais de R$1 milhão em propina. Afora os dois, ainda denunciado o marido de Rosalba Ciarline, o ex-deputado estadual Carlos Augusto Rosado. O dinheiro seria para manter contrato de inspeção veicular ambiental, aquele escândalo do Detran, do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte. Um escândalo, segundo a denúncia do Ministério Público, essa inspeção teria sido conseguida irregularmente através de uma licitação fraudada lá no ano de 2010. Você está sintonizado no nosso Jornal da Cidade. Envie sua mensagem, 99616-4494. Repito para você, 99616-4494. Vem pra cá, vem para o Instagram, 94FM Rádio Cidade. No Facebook, 94FM Rádio Cidade. A gente tá no YouTube, a gente tá no Twitter, 94FM Rádio Cidade. Sabe quem desembarcou ontem à noite em Natal e já saiu do aeroporto preso? Ricardo Coutinho. O ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, o principal personagem da Operação Calvário, desembarcou ontem à noite aqui em Natal, no voo da TAP, que veio de Lisboa. Pois bem, Ricardo Coutinho, ele desembarcou em Natal, a Polícia Federal, assim que ele desembarcou, já prendeu e ele foi levado para João Pessoa, onde ficará detido na sede da Polícia Federal. Ricardo Coutinho, ele é o centro da Operação Calvário deflagrada esta semana, onde traz acusações sobre Ricardo Coutinho e sobre o atual governador da Paraíba, João Azevedo. Acusação de que eles operaram um enorme esquema através de contrato de OS,
de organização social, essas contratações que são feitas para essas entidades gerirem ou administrarem unidades de saúde. Lá na Paraíba, essa brincadeira, só até agora o Ministério Público conseguiu identificar um esquema, um desvio de 135 milhões de reais. O advogado de Ricardo Coutinho, o ex-ministro do CNJ, Gilson Dipp, até que tentou conseguir um habeas corpus para ele, mas não teve sucesso. E, portanto, Ricardo Coutinho já saiu preso do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, onde ele desembarcou. Ricardo Coutinho estava na Turquia, passeando. E o número de trabalhadores em aplicativos de transporte dispara no Rio Grande do Norte. Isso foi revelado pelo IBGE. Os novos números sobre emprego no contexto dos trabalhadores, meus caros ouvintes, 65 mil pessoas se enquadram na atividade de trabalhadores, de motoristas de aplicativos, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, no contexto características adicionais do mercado de trabalho. Em 2017, eram 52 mil pessoas trabalhando em veículo automotor, o que representava 5,3% das pessoas ocupadas. Mas agora já são 65 mil pessoas trabalhando nessa classificação do mercado de motorista de veículo automotor. Só em Natal são 20 mil pessoas nessa categoria, o que representa, sabe quanto? 7,4% das pessoas ocupadas aqui na capital potiguar. Eu falava de Ricardo Coutinho, que desembarcou ontem aqui em Natal. Um detalhe a mais para você: os investigadores suspeitam, isso não é ironia, isso é fato. Os investigadores suspeitam que o ex-governador da Paraíba tem uma fortuna enterrada. Diz o seguinte, que Ricardo Coutinho estava com medo de ser pego igual a Gedel Vieira Lima, com aquele bunker, 50 milhões de reais dentro de um apartamento. Então, informações de bastidores, de colegas que cobrem o caso de Ricardo Coutinho lá na Paraíba, é que ele poderia ter uma fortuna enterrada para evitar uma operação como essa de Gedel Vieira Lima. E agora eu mando abraço para você que tá fazendo aniversário hoje, claro. Começa mandando um abraço, sabe para quem? Francisco Veríssimo de Souza Neto faz aniversário hoje, recebe o meu abraço, parabéns. Parabéns também para Valéria Araújo, Ivone de Azevedo Ferreira Lima, parabéns, Ivone, muitas felicidades, muitos anos de vida para você, querido. Edivan Martins, ex-vereador de Natal, faz aniversário hoje. Edinaldo Nascimento, Igor Targino, hoje também é aniversário do prefeito da cidade de Eloy de Souza, prefeito Grimaldi Ferreira. Hoje também faz aniversário o procurador do TCE, procurador Otto Moreno, parabéns. Parabéns para a Suenira Nóbrega, ela é diretora lá da 10ª Direc de Caicó. Como hoje é sexta-feira, deixa eu me adiantar e mandar abraço para quem vai fazer aniversário amanhã. Amanhã é aniversário do vereador Sueldo Medeiros, aqui de Natal, e do empresário Ricardo Bezerra de Farias. Ele é presidente do Sindicato de Serrarias e Carpintarias. E no domingo, quem faz aniversário é uma pessoa muito querida, uma amiga, adoro. O Elma Medeiros, doutor Elma Medeiros, grande profissional e um enorme ser humano, um coração lindo. Beijo pra você, Elma, parabéns antecipado. No domingo também é aniversário do vereador Dagô aqui de Natal, aniversário do procurador do TCE, Luciano Ramos, parabéns, Luciano, antecipado. Guia Dantas faz aniversário domingo, jornalista, acariense da Gema, secretária de comunicação da governadora Fátima Bezerra, parabéns, Guia, antecipado para você. Marinho Herculano, presidente do Sindicato da Indústria do Vestuário, e também é o aniversário no domingo de Valdéria Carla, ela é chefe de gabinete lá da Emprotu. Então todos vocês, aniversariantes de hoje, de sábado e de domingo também, abraço muito apertado aqui da nossa 94 FM.
O ouvinte já colabora e me manda uma mensagem sobre esse caso de Ricardo Coutinho que tá com dinheiro enterrado, é o que suspeita a investigação. Aí nosso ouvinte me mandou uma mensagem no 996164494 e me lembra que quem gostava de enterrar dinheiro era Pablo Escobar. Abraço pra você. Participe, interaja conosco, 996164494. Uma última informação antes da gente ir para um intervalo. Os deputados estaduais aprovaram ontem o orçamento estadual de 2020 com limite de 10% para o remanejamento de verba e sem emendas coletivas. O que chamou a atenção nessa discussão do orçamento foi a tentativa da governadora Fátima Bezerra. Ela queria 40% de verba de remanejamento. Olha só o que a governadora propôs no projeto original. 20% de verba de remanejamento em todas as despesas previstas e 20% especificamente para as despesas com pessoal. Meus caros ouvintes, quando a gente fala sobre verba de remanejamento, a gente está falando, na verdade, de uma autorização prévia que a Casa Legislativa dá através do projeto do Orçamento Geral do Estado, onde o gestor pode, naquele percentual, remanejar, mudar a rubrica da forma como ele quiser. Agora, a governadora Fátima Bezerra querer quase metade do orçamento para ser na discricionariedade dela, ou seja, no julgamento individual dela como executiva, ela estava simplesmente querendo ignorar o legislativo estadual desse estado. Então, foi derrotada, os deputados estaduais, eles aprovaram 10%. Inicialmente, até saiu o projeto, o relator do orçamento, o deputado Getúlio Rego, propôs e saiu da Comissão de Finanças a proposta de 5%, mas no plenário prevaleceu os 10%. Só que a gente tem memória boa, no passado bem recente, era a própria governadora, enquanto deputada, o deputado Fernando Mineiro, eles criticavam duramente essa verba de remanejamento com percentual elevado. E eis que agora Fátima Bezerra, no governo, queria quase metade do orçamento para ela atuar de forma discricionária. Vou para o intervalo e a gente se encontra no próximo bloco, mas antes de ir para o intervalo, eu mando abraço para você que está sintonizado conosco aqui no Instagram, 94FM Rádio Cidade. Abraço para Igor, Tiago Lopes, o Elton Bernardo tá por aqui. Leane, abraço para você. Milena Câmara, oi Milena, bom dia. Fernando Lacerda também chega por aqui, Lenilson Cavalcante, tem muita gente sintonizado conosco. Diego faz um comentário aqui sobre o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Josilene Florencio, essa turma toda tá aqui no nosso Instagram, 94FM Rádio Cidade. E no Facebook, Fran, quem chega conosco? Ana, vamos mandar agora o nosso abraço, nosso bom dia aqui pro amigo Cláudio Regis, ligadíssimo no nosso programa. Marquinhos, historiador, está em Açu, ligado no Jornal da Cidade. Amiga Cida Medino, ótima sexta-feira pra você, Cida. Aquele nosso bom dia também pro Hernani Suassuna, ligado aqui no nosso programa. E não esquecendo o amigo Nizinho Figueiredo, é a turma que marca a presença nesse exato momento aqui no nosso Jornal da Cidade pelo Facebook, Ana Ruth. Tá aí, muita gente mandando mensagem no nosso 996164494. Muita gente mesmo, o WhatsApp tá praticamente travando aqui. Cleide Cabeleireiro, abraço pra você, Cleide. Cleide que tá lá no bairro da Ridinha, abraço aqui em Natal, abraço, Cleide. Abraço também para Ibrahim Queiroz. Ibrahim disse na Paraíba tem um botijo, pessoal, sobre esse comentário, essa suspeita de que o ex-governador teria guardado dinheiro no enterrado. Marcílio Tavares de Neópolis, abraço pra você, Marcílio, muito obrigada por sua audiência. Marcos Rebouças também chega por aqui, Lucas Prachedes, muita gente mandando mensagem no 996164494. Em um minuto a gente se encontra aqui nas ondas do Jornal da Cidade. Você está ouvindo Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Gente, a Fiat está com uma condição incrível que é o boleto free. Você compra seu Fiat hoje e só começa a pagar depois da Páscoa e ainda tem as melhores ofertas. Fiat Toro Endurance a partir de 76.990 com seu usado na troca e emplacamento grátis. Boleto free Fiat. Não perca a chance de começar a pagar seu carro só depois da Páscoa. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br. No trânsito dê sentido à vida. Sicredi apresenta
Histórias que fazem a diferença. Meu nome é Darlan, sou de Imbituba, eu sou empresário e surfista nas horas vagas. A gente faz a diferença pro Darlan com o nosso investimento empresarial. O Sicredi foi essencial para fazer o salão do jeito que a gente sempre sonhou. Desde então tem sido bom demais. Fazemos a diferença para mais de 4 milhões de associados. Abra uma conta no Sicredi. Projeto Vida Saudável. Palestras sobre prevenção a doenças, exames, aulas de dança e pilates e para a criançada, oficina de lazer. Tudo isso gratuitamente para você. Dia 21 de dezembro, a partir das 8 horas no Parque das Dunas. Venha participar conosco. Vida Saudável. Este propósito é de todos nós. Apoio 94 FM. Estamos de volta com o Jornal da Cidade com Ana Ruth Dantas. Giro pela cidade. De volta com o nosso Jornal da Cidade, e a gente vai girando, passeando com notícias curtas na abertura deste nosso segundo bloco, na companhia de Fran Rodrigues. Olha, Ana, a gente começa falando o seguinte: em novembro, a produção industrial superou expectativas, revela a Confederação Nacional da Indústria, a CNI. A pesquisa mostra ainda que o emprego ficou estável frente a outubro e o uso da capacidade instalada chegou aos 70%. A ociosidade continua em queda. Segundo a CNI, esses resultados de atividades mais intensas nessa época não são comuns. O IDIARNE prorrogou até hoje o prazo para a declaração dos rebanhos vacinados contra a febre aftosa. Após esse prazo, o produtor que não regularizar a situação dos bovinos não poderá receber a Guia de Trânsito Animal, a chamada GTA, que é obrigatória para transportar animais. E olha só, o mundo está consumindo mais frutas. As exportações brasileiras de mamão são recordes em volume, de janeiro a novembro. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, SESEX, o país exportou cerca de 39 mil toneladas no período. O volume poderia ser ainda maior se não fosse pela limitação da produção no primeiro semestre. Os principais estados exportadores foram Espírito Santo com 41%, seguido do Rio Grande do Norte com 31% e Bahia 13%. E o principal destino continua sendo a União Europeia, 88% do volume. E esse foi o nosso Giro pela Cidade, o nosso primeiro passeio do dia aqui no nosso Jornal da Cidade. Giro pela Cidade volta na próxima segunda-feira, mas como eu sempre digo, daqui a pouquinho tem o nosso segundo passeio, o Pelas Mídias Sociais. Nossa conversa. E a partir de agora eu tenho a alegria de receber aqui no estúdio vereador da cidade de Natal, vereador Ranieri Barbosa do Avante. Vereador, bom dia, seja muito bem-vindo à 94 FM, ao Jornal da Cidade. Bom dia, Ana Ruth, bom dia aos ouvintes aqui do Jornal da Cidade e na 94 FM. Vereador Ranieri Barbosa, o senhor já estava aqui no estúdio quando eu falava sobre essa questão da licitação do transporte público de Natal. Nunca nenhum gestor conseguiu fazer, até prometeram, mas nunca foi feito. Há agora a expectativa da STTU de lançar esse edital no próximo mês, no mês de janeiro. O senhor acredita que vai dar para lançar? É um questionamento e eu diria uma determinada insegurança, porque até hoje não se entende. O processo licitatório a gente sabe que tem um certo prazo, porque desde a sua elaboração, do objeto, do termo de referência, tem todo um estudo, indiscutivelmente. Mas eu vejo de uma forma inconcebível como é que um poder executivo não tem a competência de elaborar uma minuta para publicação de um edital de um processo licitatório. Com o primeiro erro, Natal não tem um plano municipal de mobilidade, que deveria ser a primeira lei para dentro dela está o processo de licitação dos transportes. Nós estamos na contramão. Vai fazer uma licitação para posteriormente ter o plano municipal de mobilidade, que o plano é que iria determinar todos os vetores do que estariam incluídos dentro do processo licitatório. Mas eu não consigo entender como é que uma licitação passa anos a serem elaboradas depois que ela é startada, encaminhada ao processo legislativo, que não tinha necessidade, porque isso é uma prerrogativa do Poder Executivo, não deveria nem ter passado pela Câmara, mas passou pela Câmara e a Câmara fez. Eu me lembro na legislatura anterior, onde tinha na composição o deputado Santo Pimentel, a ex-vereadora Amanda Gugel, e eu era líder do governo.
elaboramos uma lei que chegou a ser colocada como uma das melhores leis para o transporte público a nível nacional, em termos de mobilidade e em termos de sistema modal. E não houve esse aproveitamento aqui em nossa cidade. Lamentavelmente, fizemos uma lei moderna, uma lei onde se coloca um ônibus de piso baixo, com ar-condicionado, com motor traseiro, totalmente acessível, com um sistema totalmente integrado. E fato esse, o porquê, eu venho questionar o porquê de dizer de inviabilidade econômica e deu deserta. E como em cidades vizinhas já tem, Fortaleza tem, Recife tem, Maceió tem, João Pessoa tem, São Paulo tem, Curitiba tem, Natal não pode ter. Qual é a diferença? É porque nós temos aqui um segmento que até hoje eu não entendo o porquê do segmento de transporte Natal ser tão poderoso que eles é quem legislam, não diria, eles não fazem a legislação, mas a operacionalidade da legislação eles é quem conduzem. Então isso é de uma gravidade e de uma impotência dos poderes que eu fico impressionado. Então esse questionamento espero que seja startado, que eles tenham interesse da viabilidade econômica, se não tiverem, porque hoje é um outro agravante. Nós temos o sistema de transporte operando hoje sem legislação nenhuma. Não tem segurança, porque a própria lei 8666, que é a lei das licitações, quando se dá deserta, obrigatoriamente deveria ter tido um processo emergencial. Nem isso teve. Então, hoje... Continua operando da mesma forma. Da mesma forma. Eles fazem o que eles querem, porque não tem nenhuma lei que obrigue eles a fazerem diferente. Então, essas empresas de ônibus, elas têm o controle total do sistema. Mais absurdo ainda, ele tem tanto controle que na licitação nós colocamos uma emenda, duas, diria, uma para que o município tivesse o controle, inclusive, das vendas dos passes. Hoje esse controle é dos empresários. Ele que diz quanto vende, ele que diz quanto arrecada. Não tem controle do município, o município não tem controle da gestão. É um absurdo você ter um serviço público que você faz uma sessão e que você não tem controle. Então é tanto contraditório, eu coloquei uma emenda de gerar, dando direito a 30% de alternativa e gerar competitividade até 30%. Eliminaram, foi vetada essa emenda. Não gerar o direito de competitividade, vai requerer através de um edital, uma possibilidade de ter ou não a competitividade. Não tem segurança jurídica. E edital, todos nós sabemos que lá na frente pode ter um novo processo, não dá garantia por lei de ser incluído. Depende muito da gestão do Poder Executivo incluir e colocar um índice que ache dentro de um estudo devido ou não gerar competitividade. Então, por que não garantir por lei que o alternativo venha competir com o ônibus, que é o regular 1 e 2. Então, são questionamentos que não competem a mim, fiz a minha parte de defender o interesse público. Como agora mesmo, aprovamos uma lei que dá a segurança, é a 073/2019, para que o passageiro que venha a estar dentro de um ônibus, ele possa ter a segurança e estar segurado por um seguro, porque o Uber, quando nós votamos a lei do Uber, hoje qualquer passageiro que esteja transitando dentro de um Uber, ele está segurado contra um acidente, contra qualquer fatalidade. E no ônibus é um absurdo. Qualquer acidente que ocorrer, não está seguro os passageiros. Eu coloquei uma lei para dar essa segurança. Mas tudo que é referente a transporte público é vetado, é derrubado, mas eu estarei sempre defendendo o interesse do cidadão, interesse público, interesse comum, porque eu acredito que é isso que nós devemos, enquanto legisladores, buscar a melhoria do sistema. Nós temos que dar encaminhamentos e dar segurança por lei, mas a competência e prerrogativa não é nossa, é do Poder Executivo, específico da STTU. Vereador Ranieri Barbosa, o senhor apresentou recentemente um projeto voltado para a questão do emprego. 50 mais é o nome desse projeto, voltado para a empregabilidade de pessoas que já estão, digamos assim, com uma idade não avançada, mas um pouco mais maduras. O que é que prevê esse projeto, vereador? Ana, muito importante. Esse projeto eu vejo que é o legado do nosso mandato. Inclusive eu recebi e-mails, mensagens, até de outros estados, de parlamentares de outros estados, pedindo cópia do projeto, porque, na verdade, há já um preconceito, a começar pelas terceirizadas aqui do Rio Grande do Norte, e Natal especificamente, que prestam serviço ao poder público, que não aceitam pessoas acima de 40 anos. Pessoas ativas, inclusive com 50 anos, essas pessoas, ela tem
a experiência de vida, têm a qualidade profissional e elas são excluídas do mercado. Então você deve resgatar essa mão de obra e ter um acorde específico que a lei coloca, que as empresas elas terão a obrigatoriedade de absorver essa mão de obra, quebrar esse paradigma desse preconceito. O país que tem a maior pujança econômica do mundo, que é os Estados Unidos, coloca exatamente a mão de obra da terceira idade, nem de 50 a mais, incluída dentro do mercado de trabalho. Então é um projeto de inclusão. Nós iremos sim defender esse projeto como uma bandeira. É a primeira capital no Brasil protagonista de ter esse projeto. Eu acho que vai ser muito simpático. Como é que vai funcionar, vereador, esse projeto? Exatamente, ele determina uma cota específica para que as empresas estabeleçam dentro dessa cota, para que seja aproveitado para cada contrato estabelecido, a começar pelo poder público, um percentual para pessoas de 50 anos acima. Dá a garantia que terá que ser. Apesar que as empresas, a começar pelas terceirizadas aqui de Natal, elas não respeitam nem a cota de deficientes. Inclusive nós estamos requerendo de algumas empresas, eles nem respondem, vamos até judicializar algumas, para que elas tanto apresentem documentalmente, e espero que o Ministério do Trabalho busque esse controle, essa fiscalização, que eles não respeitam. Nós temos inúmeras denúncias. Pessoas acima de 40 anos, eles não contratam. Isso também é um preconceito abusivo que não devemos permitir. Há um outro projeto que linkamos de nossa autoria, que é o selo social. Esse projeto, lamentavelmente, o setor produtivo de Natal nunca aproveitou. É um projeto grandioso que agora um deputado em outro estado vai apresentá-lo. E o que é o selo social? Que é uma nota potiguar que nós fizemos lá atrás, desde 2014, que ele determina o quê? Que instituições sem fins lucrativos, instituições filantrópicas, estejam cadastradas na Secretaria do Município de Ação Social, e que as empresas, seja de serviço ou de produtos, comércio, varejista, qualquer empresa de natureza jurídica, que ela possa, parte de seu lucro, sem determinar valor, no mínimo de 0,1% ao teto que ela achar necessário, poder contribuir para essas instituições que estão cadastradas no município dentro do projeto de lei. Ela tem uma responsabilidade social. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu vejo hoje um grande supermercado da nossa cidade, que pega o troco do consumidor e ele, como mediador, encaminha a bel prazer dele para alguma instituição filantrópica, sem nenhuma segurança jurídica. Eu acredito que a idoneidade das empresas eles mandem, mas nós não temos controle de uma prestação, nem quanto arrecada, nem quanto manda. Ponto. E essa empresa, ela não tira R$1 dela de responsabilidade social para mandar para a empresa. Ela está tirando do consumidor para encaminhar. A nossa lei coloca que a empresa tire dela, do seu faturamento, tire lá do seu bolso e dê uma contrapartida social. Eu realmente estou investindo no social. E ela vai ter um selo que o consumidor vai saber, essa empresa aqui, ela investe no social. Eu vou comprar um produto dela, eu vou adquirir um serviço dela, porque ela tem responsabilidade social. Diferentemente dessas que dão um engodo de enganar o consumidor, usando um troco do consumidor como mediador e querer ser simpática para dizer que trabalha com social. Então nós estamos fazendo uma lei para dar essa garantia, e inclusive o social é dar inclusão a quem tem uma vida ativa. Só para concluir, eu vejo o meu pai, que é uma pessoa que tem uma vida ativa muito grande enquanto profissional, quando se aposentou, envelheceu muito rápido. Então é isso que eu acho que essa lei vem dar a disponibilidade das pessoas de oportunidade de continuar em vida ativa. É isso, ter vida. E muitas vezes a classe produtiva não enxerga, como o americano, que hoje todo mundo coloca uma vitrine eu diria, da mola propulsora da economia mundial, que é o país mais rico do mundo, e lá nós encontramos pessoas da terceira idade trabalhando. Você vai num shopping, muitas vezes na América do Norte, e encontra pessoas de 80 anos trabalhando como atendente. Aqui nós, com todo respeito, só encontramos jovens trabalhando. Nada contra o jovem, acho que tem que dar oportunidade também, mas tem que ter um equilíbrio da experiência com também a juventude. É isso que buscamos. Vereador Ranieri Barbosa, vamos falar um pouco sobre política, vereador. O senhor é um dos grandes líderes do Avante no estado do Rio Grande do Norte. Como é que está a organização do partido para o pleito do próximo ano? Eu acredito que dentro do nosso planejamento, o Avante deverá ser o partido ou que vai crescer mais, ou um dos que estará crescendo dentro de um projeto independente, a começar por isso. O conceito do nosso partido é gerar independência nos municípios, onde possamos construir vários mandatos
tanto no Legislativo quanto no Executivo, em que dentro dessa conjuntura e do contexto para o Rio Grande do Norte, que será um partido que vai ocupar um espaço exatamente de independência, nem polarizar nem com esquerda nem com direita, buscando exatamente o que seja a demandas reprimidas das populações para desenvolver um projeto específico. Então esse projeto de independência já está sendo construído. Em números, na Grande Natal já temos pré-candidatos a prefeito, nominatas já concluídas, e estamos se estendendo muito no Rio Grande do Norte. Isso, estamos muito motivados. Começa por Natal. Hoje temos uma nominata em Natal, acredito do que eu estou acompanhando, e eu conheço um pouquinho, e por ser vereador em Natal, já completando agora 12 anos, temos uma das maiores nominatas. Já temos hoje 48 nomes como pré-candidatos, e com 12 mulheres, muito qualitativa, inclusive por termos uma presidente que é aquela Verusca, na presidência estadual. Isso também dá uma referência das mulheres estarem no exercício. Inclusive é o único partido no Rio Grande do Norte presidido por uma mulher. Então estamos muito seguros que em Natal teremos uma nominata muito forte. Vamos constar, poderemos ter candidato até próprio a prefeito, certo? Já tem vários nomes exposto dentro, e a Nacional está querendo, tem pesquisas que identificam que o partido está tendo um crescimento vertiginoso em Natal, e vamos tentar construir isso respeitando totalmente o contraditório para ir para uma discussão de qualidade, que é o que Natal precisa. Vereador Ranieri Barbosa, nesse contexto do Avante se colocar como independente, o senhor disse que há a possibilidade de lançar uma candidatura própria em Natal. Se não lançar candidatura própria em Natal, um plano B do Avante seria caminhar com o prefeito Álvaro Dias ou buscar um candidato de oposição? Veja bem, é muito prematuro hoje você já determinar apoios. Eu hoje tenho uma relação muito boa com o prefeito em Natal, como também tenho uma relação muito boa com a governadora, inclusive fazemos parte até da gestão da atual governadora. Mas também temos uma relação muito boa com o prefeito Natal. E diante disso nós vamos buscar no momento oportuno qual o caminho que o partido, teremos candidatura própria ou vamos apoiar um candidato e que o partido neste apoio venha integrar a gestão, seja do atual ou de um futuro prefeito. Então, esse contexto vai ser discutido no momento oportuno, que eu acredito que até o mês de abril teremos essa definição. Mas hoje é muito prematuro, estamos analisando qual o melhor caminho que o partido tem. Ter uma candidatura própria ou apoiar um candidato. E isso estamos dialogando, inclusive com a nossa caravana do Avante Natal, diariamente em bairros de Natal. Estamos fazendo esses núcleos, Avante Quintas, Avante Rocas, Avante Vila Ponta Negra, Avante Vila Paraíso, então Avante Planalto, lá, o Avante Leningrado, Avante Vivendas. Então estamos expandindo realmente esse diálogo permanente com as comunidades e com a população natal. Junto aos ambulantes, no Cameló do Centro, no Cameló do Alecrim, junto a os feirantes da nossa cidade. É essa população que ela precisa ser ouvida e ser escutada, e nós estamos dialogando com eles. Vereador, uma pergunta antes da gente encerrar. Plano diretor de Natal. O projeto só chega, a Câmara já encerrou os trabalhos, ou seja, só chega no próximo ano mesmo. Vai para votar o plano diretor mesmo sendo um ano eleitoral, vereador? Veja bem, o plano diretor nós sabemos que é a vida de uma cidade. E eu coloco de duas formas: o plano diretor e a regulamentação das zonas de proteção ambiental das EPAs, que faltam 5 serem regulamentados. Eu tenho discutido que tem que integrar o plano diretor às EPAs. Por quê? Porque na hora que você dissociar, a gente vota um plano diretor onde está discutindo ali questão de habitação, questão de mobilidade, as questões sociais, econômicas da cidade, ambientais e urbanísticas. Por outro lado, as zonas de proteção, elas que hoje estão, muitas delas vedadas, área de preservação nem discuto, é preservação, mas onde estão as subzonas, o que pode ser construído, o que pode desenvolver a cidade e desengessar, o que Natal hoje tem, que nós perdemos, inclusive para João Pessoa, onde se migrou inúmeros investimentos para lá, diante de um plano diretor engessado e com, eu diria, um excesso muitas vezes de legalidade, nós temos que levar uma discussão serena, madura e transparente. Essa discussão tem que, eu vejo com certa, me preocupa, o ano eleitoral, ele começa no segundo semestre. Temos um semestre todinho para discutir. Agora, encaminhar o plano diretor e omitir a regulamentação das EPAs, eu acho que fragiliza o plano diretor. Nós teremos um plano parcial.
Isso é o meu entendimento. Mas estaremos para discutir o que seja melhor para a cidade. Natal precisa se desenvolver. Nem podemos ter um desenvolvimento predatório que se deixar ter empresário para construir em cima do Forte dos Reis Magos. Não podemos permitir. Agora também não podemos dar um excesso de legalidade de impedir que ele venha construir em outras áreas que possam ser permitidos, alterar os gabaritos, gerar emprego, gerar trabalho, fazer da Orla de Natal a vocação que Natal tem para o turismo. E é isso que nós devemos buscar, que Natal, que é uma cidade, eu diria, privilegiada pela natureza, o encontro do rio com o mar, e nós não podemos aproveitar isso. E essa impotência que hoje, que o plano diretor gerou, há uma ocupação irregular em áreas de zona de proteção ambiental. De que adianta? Vamos a um exemplo, Ana, e aos ouvintes. Quem ganhou com o caso do hotel da BRA da Via Costeira? Natal perdeu. Por uma questão ideológica, por uma questão de vaidade. Era para o hotel hoje estar lá, gerando. Foi irregular? Foi. Estava errado? Estava. Mas então chegasse a um acordo, cobrasse do hotel uma ação mitigadora, me construa aqui uma escola, 2 creches, e você vai gerar trabalho, vai gerar renda, e você cometeu realmente uma irregularidade na hora que você alterou exatamente o projeto. Mas o que não pode é estar lá, 12, 14 anos, com os mesmos impactos que tem e não resolveu absolutamente nada. Então, é essa sensibilidade que temos que alterar para ter uma boa relação e Natal poder desenvolver. Vereador da cidade de Natal, vereador Nery Barbosa. Alegria recebê-lo aqui, vereador. Muito obrigada. Ser entrevistado por você, para mim é uma grande honra. Muito obrigado. Feliz Natal para o senhor, vereador. Feliz Natal a você e a todos os ouvintes aqui da 94 Jornal da Cidade e um ano de realizações em 2020. Para todos nós. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas antes, claro que eu mando abraço para você. Você que está mandando mensagem no 996164494. Você que chega por aqui pelo nosso Instagram, 94FM Rádio Cidade. Andréa, um abraço para você, Andréa. Railson tá conosco, Darlene Souza, Iranildo Júnior, Marcos Revoredo, Fran Rodrigues, quem tá por aí pelo Facebook. Ana, vamos mandar o nosso abraço, o nosso bom dia agora pro amigo Garibaldinho do Seridó, que tá aqui marcando presença. Maria Verônica está em Santa Cruz, ligadíssima no nosso programa. Bacana, Maria Verônica. Abração pra você, pra todos de Santa Cruz. Diderô Sampaio em Ponta Negra e Aldeci Costa de Caicó em sintonia com o Jornal da Cidade. Aí, mandando abraço para nossa ouvinte, Beth. Beth, ela é secretária de turismo de Tibau do Sul. Ela tá perguntando quando é que eu vou pra Pipa. Beth, vamos combinar. É um belo convite. Adoro Pipa. Abraço, bom trabalho para você, querida. Tiago Augusto de Parnamirim tá conosco, mandando mensagem no 996164494. O ouvinte diz, bom dia, depois você me fala seu nome. Rosildo tá por aqui. 1 minuto, a gente volta a se encontrar. Você está ouvindo Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Gente, a Fiat está com uma condição incrível que é o boleto free. Você compra seu Fiat hoje e só começa a pagar depois da Páscoa e ainda tem as melhores ofertas. Fiat Toro Endurance a partir de 76.990 com seu usado na troca e emplacamento grátis. Boleto free Fiat. Não perca a chance de começar a pagar seu carro só depois da Páscoa. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br. No trânsito dê sentido à vida. Sicredi apresenta Histórias que fazem a diferença. Meu nome é Carlos Fernando Pereira, mais conhecido como Carlão, e sou professor de judô aqui em Diamantino, Mato Grosso. A gente faz a diferença pro Carlos com a nossa iniciativa. Desde 2001, eu e o Sicredi já estamos juntos. Eu me orgulho muito do Sicredi acreditar em projetos como o meu. Fazemos a diferença para mais de 4 milhões de associados. Abra uma conta no Sicredi. O aplicativo da sua Rádio Cidade está de cara nova. Acesse a Google Play ou App Store. Desinstale a antiga versão e baixe o novo app. 94FM Rádio Cidade. Com novas funções e muito mais interatividade. Sempre pensando no melhor para nosso ouvinte. Tem a programação da 94FM em qualquer parte do mundo, com a praticidade que você merece. Acesse para ouvir a Rádio Light da cidade. Informação, jornalismo e música na medida certa, você só encontra na 94FM Rádio Cidade. Estamos de volta com o Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas.
pelas mídias sociais. Pelas mídias sociais, é o passeio que a gente faz pelas redes sociais, pelos principais sites, e a gente passeia sempre na companhia de Fran Rodrigues. E aí, Fran? Ana, começamos aqui com o R7, que traz uma excelente notícia, destaque. Ítalo bate Medina e conquista mundial de surf pela primeira vez. Ah, Fran, uma festa para o Rio Grande do Norte, né? Isso mesmo. O Brasil está de novo no pico, no ponto mais alto do surf mundial. E dessa vez com um potiguar. Ítalo Ferreira bateu Gabriel Medina e o surfista de Bahia Formosa, da pequena Bahia Formosa, da pequena e linda Bahia Formosa aqui no Rio Grande do Norte, consagrou o campeão pela primeira vez na carreira. Uma decisão reservou o melhor do surf mundial. Ítalo Ferreira atropelou Kelly Slater com a incrível nota de 14,77 e atropelou também o outro brasileiro, Gabriel Medina. Portanto, o título de campeão mundial do surf é do Rio Grande do Norte. É nosso. Parabéns pro Rio Grande do Norte, parabéns pro Ítalo. Ana, vamos lá. G1 destaca na manhã desta sexta-feira. 6º satélite feito em parceria entre Brasil e China, o Cibers A4A, é lançado ao espaço. Olha só, o G1 traz a informação de que o satélite, o 6º, feito nessa parceria Brasil e China, foi lançado na madrugada de hoje. O equipamento foi colocado em órbita pelo foguete Longa Marcha, o 4B, a partir da base de lançamento lá em Taiwan, na China. Inicialmente previsto para 0h20, o lançamento foi adiado, aconteceu a 0h37, quando o aparelho entrou em órbita e iniciou o processo de abertura do painel solar. O processo foi acompanhado por técnicos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do INPE, lá em São José dos Campos, via conexão telefônica. A transmissão foi acompanhada por uma plateia de convidados e autoridades. Destaque do UOL. Gugu deixou testamento. Família esclarece rumores de disputas. Que briga. É o seguinte, vou explicar para vocês. Gugu Liberato, que faleceu recentemente nos Estados Unidos, ele deixou um testamento. E pela lei, você só pode, digamos, fazer um testamento com 50% dos seus bens, porque os outros 50% são dos seus herdeiros naturais. Então, Gugu Liberato deixou o testamento fazendo da seguinte forma: metade do que ele poderia colocar no testamento, ele deixou para os filhos. E, aliás, 75% do que ele poderia deixar no testamento, deixou para os filhos. E 25% para os 5 sobrinhos. Aí a esposa de Gugu Liberato, Rose Miriam, quer dizer, é a esposa, ela diz que é a esposa, ela está dizendo que é a esposa, ela se coloca como esposa de Gugu Liberato e quer entrar também nessa divisão, portanto ficar com metade dos bens de Gugu. A família de Gugu diz que ela só era amiga de Gugu e mãe dos 3 filhos. Enfim, é uma disputa aí envolvendo, sem dúvida, um dos maiores patrimônios da televisão brasileira. Ok, Ana Ruth, seguindo o nosso passeio pelas mídias sociais nessa manhã de sexta-feira, você agora vai destacar pra gente quais são os assuntos mais pesquisados no Google. Entre os assuntos mais pesquisados no Google, Mega Sena, apenas um apostador. Foi você, Fran? Não fui eu. Foi você, Ana Ruth? É apenas uma. Se tivesse sido, eu tava aqui do mesmo jeito. Mesmo rodando jeito. às 4 da manhã e vindo pra rádio. Que beleza, muito bem. Mas apenas um apostador acertou as 6 dezenas da Mega Sena. Um outro assunto muito pesquisado no Google, o saque adicional de R$498 do FGTS. Opa, beleza, vamos lá. E o que está em alta no Twitter? No Twitter, os trend topics do Twitter, hashtag sextou, hashtag Corujão The Witcher e também nos trend topics do Twitter, a hashtag Netflix. YouTube, quais são os vídeos mais assistidos nesse exato momento, Ana Ruth? YouTube, nos chamados trends do YouTube, o vídeo do canal Coisa de Nerd, o melhor videogame para comprar no Natal, e já tem aí quase 400 mil visualizações. E o vídeo do canal do Netflix, também chamado Para Todos os Garotos, também está aí com quase 900 mil visualizações. Ok, Ana, vamos no ritmo aí já trazer Dr. Clécio? Vamos agora já trazer a nossa dica um comentário muito preciso de cinema e de séries. Clécio Godeiro, nosso articulista
De segunda a segunda, no consultório, ele é o Dr. Clécio Godeiro, neurologista, professor da universidade. Mas aqui no Jornal da Cidade, além de tudo isso, ele é o nosso articulista, nosso amigo, que sempre traz dicas muito bacanas para o final de semana. Vamos lá, Fran. Arte e Cinema na Cidade, com Clécio Godeiro Júnior. Clécio Godeiro Júnior, o que é que você traz agora? Vem chegando o final de semana, é tempo de entretenimento e que seja um entretenimento inteligente. Ana Ruth, é com muita alegria que eu digo que neste final de semana estreia nos cinemas da capital o filme Star Wars, A Ascensão Skywalker. Esse filme ele faz parte de uma grande saga cinematográfica iniciada ainda nos anos 70, particularmente em 1977, dirigida e criada pelo diretor George Lucas. Na saga Star Wars, nós acompanhamos o conflito entre o lado bom e o lado negro da força, o Jedi e o Sith. Na trilogia original, criada nos anos 70, nós conhecemos Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca, Princesa Leia, Yoda, e tínhamos como seu contraponto, seus antagonistas, Darth Vader e o Imperador. Nesta nova saga, ou nesse novo filme que vem a estrear, nós vamos finalizar toda essa história que foi criada ainda nos anos 70, mas com novos personagens como Rey, Finn, Poe Dameron, um robôzinho BB-8 e o grande inimigo Kylo Ren, representando nesse filme o lado negro da força. O filme tem muitas expectativas, pois promete finalizar a história da família Skywalker e explicar com clareza como o balanço entre a força vai se estabelecer no universo. Eu acho que mais do que a própria história, o que cativa em Star Wars é a simplicidade e a pureza dos seus heróis e a clareza dos seus vilões, que tem os seus objetivos muito claros. Sem dúvida, é uma aventura cinematográfica que envolve conflitos de sabre de luz, espaçonaves e a diversão garantida. Eu, particularmente, sou fã da saga, acompanho desde a minha infância todos os filmes e não tenho dúvida de que será a grande diversão desse nosso início aí de férias, né? Início de festividades. Então recomendo a todos que assistam Star Wars, a Ascensão Skywalker. Até a próxima e um ótimo final de semana. Arte e Cinema na Cidade, com Clécio Godeiro Júnior. Até próximo sexta, Clécio Godeiro Júnior, férias pro pessoal, doutor Clécio, mas por aqui a gente vai continuar e você, claro que vai toda sexta mandar essa dica, eu vou assistir também essa dica de cinema, vai estrear no final de semana, aliás, deve ser uma fila gigante. Abraço pra você, Clécio Godeiro Júnior. E a doutora Monsenhor Expedito vai passar por um serviço de manutenção, atenção, domingo, depois de amanhã, e por isso vai haver suspensão no fornecimento de água das 5 horas da manhã do domingo até às 18 horas. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, a CAERN, vai fazer a substituição de peças do sistema para evitar, assim, a ocorrência de vazamentos futuros. E aí vai faltar água São Tomé, São Paulo do Potengi, Sítio Novo, São Bento do Trairi, Lagoa de Velhos, Bom Jesus, Santa Cruz, entre outras cidades. Vou falar nessas interdições, um trecho da BR-101. Abraço interrompendo aqui, mandar um abraço para Romualdo do ITEP, que acaba de passar nos estúdios da 94 FM. Abraço para você. Trouxe aqui uma cesta de grude, tapioca e biju, viu, Ana? Ô, Fran, então tá garantido depois do programa. Verdade. Mas voltando às informações, o programa Rádio é fantástico, é ao vivo, então a gente, enfim, é o carinho dos nossos ouvintes, eu agradeço muito. Aliás, agradeço permanentemente a todos os ouvintes por fazerem deste o programa líder de audiência no horário. Então, eu falava sobre interdição, um trecho da BR-101, na altura do bairro de Igapó, zona norte de Natal. Será parcialmente interditado a partir de hoje. De acordo com o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, a interdição é necessária para dar continuidade às obras do Gancho de Igapó. Atenção, interdição começou hoje e vai até amanhã.
Em bom português quer dizer, se você vai para o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, necessariamente, uma das rotas é por lá, então saia mais cedo de casa. Tem o Natal Fest Gourmet, que já abriu a sua 3ª edição e vai até amanhã. Natal Fest Gourmet na Praça Pedro Velho, zona leste da capital. Acesso gratuito, horário das 4 da tarde até as 11 horas da noite. O Natal Fest Gourmet, que faz parte do Natal em Natal. Eu falava para você que iria detalhar e o faço agora. A reurbanização da Orla da Ridinha será desenvolvida em 2020. A reurbanização da Orla e do Centro Comercial da Ridinha, Zona Norte de Natal, será desenvolvida em 2020. Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura divulgou a empresa que será responsável pelo projeto da obra. Será a Engepac Engenharia, foi a vencedora. De acordo com o secretário da CEMOV, Tomás Neto, a Engepac apresentou a melhor proposta e ganhou o processo. O valor do projeto, R$140 mil. O projeto executivo complementar deverá ficar pronto em janeiro. Minha gente, a obra, eu vou chamar de reurbanização da Ridinha, de melhorias na Ridinha. Essa obra vai envolver mais de R$24 milhões. E a gestão do prefeito Álvaro Dias já coloca como prioridade, aliás, a Ridinha precisa muito de uma atenção especial. Envie sua mensagem, interaja conosco. Este é o nosso Jornal da Cidade, que tem como parceiro Sicredi. Sicredi Rio Grande do Norte, quem coopera cresce. Você busca empréstimo, investimento, seguro do seu carro, seguro do vida, o seguro vida mulher, o seguro do seu carro, consórcio, tudo isso. Você vai para o Sicredi Rio Grande do Norte. Eu sei o que é atendimento de excelência, porque eu sou cliente Sicredi Rio Grande do Norte. Parceiro nosso também é Fiat, que está com condições imperdíveis para o Fiat Toro. 996164494, é assim que você interage conosco. Vou falar sobre a Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte. A Orquestra Sinfônica vai apresentar hoje, amanhã e domingo a ópera natalina chamada Amal e os Visitantes da Noite, o primeiro milagre do Menino Jesus, de Giancarlo Menotti. Essa ação faz parte da programação do Natal em Natal, entrada gratuita, e você, claro, que vai participar dessa apresentação da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte. A ópera tem duração de 1 hora, a plateia vai prestigiar e contemplar, claro, a beleza da música em volta a encenação, dança e o canto, características das óperas. Essa apresentação vai acontecer na praça externa da Arena das Dunas. Alerta sobre ventos fortes que deverão estar ou aparecer no Rio Grande do Norte. A Marinha do Brasil emitiu um alerta de vento forte do sudeste para o noroeste no litoral potiguar e atingindo parte do nordeste, entre Natal e São Luís do Maranhão. O aviso começou desde ontem às 9 horas da noite e vai até amanhã, o sábado. Além desse alerta, a costa potiguar, parte da costa nordestina até São Luís, está sob risco de fortes ventos. Além dos fortes ventos, ondas de 2,5 metros. Muito cuidado. E o edital de licitação do transporte público de Natal, eu dizia para você que queria detalhar, aliás, a gente falava sobre isso com o vereador Ranieri Barbosa, e detalho agora. De fato, a STTU adiou mais uma vez a publicação do edital de licitação. Antes previsto para novembro, já estamos em dezembro e o edital de licitação só deverá sair em janeiro. Essa é a nova expectativa. O documento com as especificações técnicas para as empresas foi concluído e está sob parecer jurídico da Secretaria de Administração e deverá seguir agora para a chancela da Procuradoria-Geral do município. É um caminho que precisa ser seguido antes do lançamento. O trâmite deverá ser concluído ainda em dezembro, vai ser concluído ainda neste mês de dezembro, e aí, se de fato for concluído, em janeiro, lança o edital de licitação.
Vamos seguindo, vamos trazendo. Deixa eu lembrá-lo de um compromisso que você tem amanhã comigo. Você que está me escutando, tem um compromisso comigo amanhã. Todos nós juntos. Aliás, comigo e com mais de 100 voluntários. É o projeto Vida Saudável. O projeto Vida Saudável vai acontecer amanhã, a partir das 8 horas da manhã, no Parque das Dunas. Minha gente, dezenas de palestras, exames, atividades físicas, atividades para as crianças, atividades específicas para idosos, inclusive com cuidadores. Tudo isso você vai encontrar numa manhã extremamente atraente, interessante e motivadora para você. Amanhã, 8 horas da manhã, no Parque das Dunas, projeto Vida Saudável. É a primeira edição do projeto Vida Saudável que vai acontecer e vai ser no Parque das Dunas, totalmente gratuito, você só vai pagar, nós só vamos pagar, claro, a entrada do parque, que é R$1. Então amanhã, das 8 da manhã ao meio-dia, o projeto Vida Saudável, mobilizando mais de 100 voluntários em todas essas atividades, que trazem como grande foco, como grande propósito, a autorresponsabilidade, ou seja, você conhecer para mudar o seu estilo de vida. A gente vai para um intervalo, porque no próximo bloco a gente vai conversar com a idealizadora do projeto Vida Saudável, doutora Cristiana Antonângelo, que acaba de chegar nos estúdios da 94 FM. 1 minuto a gente se encontra. Mas antes, claro que eu vou mandar um abraço para você que está conosco aqui no Instagram, 94 FM Rádio Cidade. Quem está conosco aqui? Gislene Coelho, bom dia pra você, Gislene. Luciano Verdadeiro. Peterson Leite, bom dia pra você. Bom dia também pra Dailton Teles. Vereador Robson Carvalho, acaba de chegar no Instagram da 94 FM Rádio Cidade. E aí, Fran Rodrigues, quem tá conosco no Facebook, 94 FM Rádio Cidade. Ana, nosso bom dia, nosso abraço aqui agora vai para Maria Verônica, ligadíssima com a gente, Francisco Lopes, o Josimar do Acordeon, ligado no nosso programa, Joel Alves, Aldenira Souza, a Wilke Chavelli, eu acho que é Wilke Chavelli, sim, tá ligado com a gente, Luzene Bento, Flávia Freire, a Flavinha, né? A Flavinha Freire aí, ligada no nosso programa. Bom dia pra você, Flavinho. Obrigado pela sintonia. Flávia Freire? Programa da noite. Beijo pra você, Flávia. Exatamente. E mais uma vez, abração pro amigo Romualdo do ITEP, Ana Ruth. Marcando presença. Beijo. Então, Tapioca, grude, bacana. Obrigado, Romualdo. Abração pra você e pra todos de Extremóis também, ligados aqui no nosso Jornal da Cidade. Abraço, obrigado pelo carinho, Romualdo. Agradecendo pela audiência a Daniel Santos, que manda mensagem no 996164494. Muita gente mandando mensagem. Quem mais tá por aqui? Nosso ouvinte diz um bom final de semana. Alex Nascimento. Oi, Alex. Bom dia pra você. Obrigada. Juliette Vidal tá conosco. Vamos para o intervalo. A gente se encontra em 1 minuto. Você está ouvindo Jornal da Cidade com Ana Ruth Dantas. Projeto Vida Saudável. Palestras sobre prevenção a doenças, exames, aulas de dança e pilates e para a criançada, oficina de lazer. Tudo isso gratuitamente para você. Dia 21 de dezembro, a partir das 8 horas no Parque das Dunas. Venha participar conosco. Vida Saudável. Este propósito é de todos nós. Apoio 94 FM. Você quer ver ao vivo tudo o que acontece em nossos estúdios? Acesse nossas redes sociais. Ou, se preferir, assista através do nosso canal no YouTube, @94FM Rádio Cidade. A Rádio TV conectada com o seu ritmo. Estamos de volta com o Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Nossa conversa. De volta com o nosso Jornal da Cidade. E a partir de agora, eu tenho a alegria de receber aqui no estúdio a doutora Cristiana Antonângelo, ela que é a idealizadora, isso que eu falava há pouco para você, do projeto Vida Saudável. Doutora Cristiana Antonângelo, seja muito bem-vinda ao Jornal da Cidade. Bom dia. Bom dia, Ana Ruth, bom dia a todos os ouvintes. Doutora Cristiana, o que é o projeto Vida Saudável? Ana, esse projeto, na verdade, é a ideia de causar uma transformação na vida das pessoas, né? Surge, lógico, uma ideia, mas quando a gente tem tantas pessoas maravilhosas apoiando, incentivando, a gente acha que, acredita que isso pode se tornar algo real, e foi o que aconteceu. O projeto, ele traz a ideia da gente conscientizar as pessoas para uma transformação de vida, porque quando a gente fala em saúde, a gente, tá falando da vida do ser humano. E esse ser humano que não é só corpo, ele é corpo, mente, é a relação que a gente tem com o meio ambiente, com a natureza. Então,
a manhã do projeto Vida Saudável vai ser uma manhã voltada para o ser humano como um todo, trazendo essa perspectiva de saúde, mas de uma saúde completa, num contexto, né, no conjunto que a gente convive hoje, que eu acho que a rotina às vezes está se fazendo perder. E como é que vai ser essa manhã do Vida Saudável, dessa primeira edição do Vida Saudável que acontece amanhã, sábado, a partir das 8 horas, lá no Parque das Dunas? Pois é, nós seremos mais de 100 voluntários, né, trabalhando em várias atividades. E vai ser desde a criança até o idoso. Então vão ter atividades voltadas para as crianças, e para isso a gente fez o projeto Vida Saudável Kids, onde crianças já têm a iniciativa de trabalhar e ajudar outras crianças a ter uma vida ativa. Hoje a gente sabe que o índice de sedentarismo nos adolescentes vem crescendo, né? E as doenças psicossomáticas, também psicológicas. Então, as crianças vão trabalhar atividades lúdicas, alimentação, aquela brincadeira que eu disse. Na minha infância a gente pulou muito elástico, né? Hoje em dia ninguém sabe, então vamos estimular tudo isso. E aí vão ter as palestras e aferição de pressão, teste de glicose, o teste de sensibilidade para diabético, para avaliar as neuropatias, além daquele espaço maravilhoso que é o Parque das Dunas, que a gente vai ter o spa, que é um lugar bem específico para quem quer respirar, relaxar, entender que aqueles 5 minutinhos de respiração consciente, uma massagem, um tempo para você, já é suficiente para a gente minimizar muitos aspectos negativos, né, para o nosso corpo. Tudo isso gratuito, doutora Cristiane? Tudo isso gratuito. A taxa do parque é uma taxa simbólica. O parque é maravilhoso e cobra R$1 para entrar. E a partir do momento que entrar, ali a gente vai ter todas as pessoas que estão trabalhando no voluntariado dispostas de maneira a passar a programação, convidar para as atividades, passar quais são as palestras e os seus horários, né? Para entender a dinâmica, porque vão ser muitas atividades acontecendo ao mesmo tempo. Me chamou muita atenção quando a senhora falou teste de sensibilidade para diabético. É o que isso, doutora? É um teste que a gente faz os diabéticos, além da vasculopatia, que é a minha área, além do problema da circulação, que a gente fala, e das alterações até ortopédicas que o diabético tem, favorecendo aquele risco de amputação, que hoje é crítico no nosso estado. O paciente, ele perde a sensibilidade, ele vai tendo uma neuropatia, e muitas vezes é subclínico, o paciente não sabe que tem. E eu tô com uma queimaçãozinha, uma dormência, e não valoriza. Então, essa alteração da sensibilidade é um alerta para os pacientes que têm diabetes, porque associado aos outros fatores de risco, a doença vascular, ele corre o risco maior das amputações, as lesões, infecções. Então, quando a gente faz o teste de sensibilidade, a gente consegue perceber se o paciente tem alguma alteração, às vezes que ele mesmo não sabe. E esse teste vai ser feito amanhã? Vai ser feito amanhã. Nós temos uma parceria com a Liga do Curativo, que trabalha com isso, e eles vão estar com uma estrutura, assim como a Extrafarma e o DNA, para oferecer esses serviços durante toda a manhã. Doutora Cristiane, normalmente as ações são feitas e são outras ações voluntárias, mas sempre focando em um aspecto, seja o coração, seja a doença oncológica, mas na verdade o que a senhora está propondo, esse grupo de 100 voluntários, mais de 100 voluntários propõe, me parece, é isso que eu estou percebendo por essa entrevista, é uma ação mais completa, é uma ação multidisciplinar, é isso mesmo? Isso, porque a ideia é exatamente essa, e eu acredito que por isso o projeto vai crescer muito. A gente hoje fez um Instagram, né, que já tem para todos acompanhar a programação, que é o @vidasaudável.rn. E aí nós vamos trabalhar amplamente com várias áreas, tanto é que na programação das palestras a gente não aborda um único sistema, uma única patologia, e a gente trouxe uma equipe multidisciplinar para mostrar para as pessoas que o corpo, a mente, os hábitos, tudo isso interfere na saúde. Então, eu tenho certeza que agora a gente está, cada dia as pessoas me procuram para participar, então o próximo evento eu tenho certeza que vai ser bem maior, mas dessa vez a gente já vai conseguir trazer essa amplitude, mostrar que você olhar a natureza, respirar pausadamente, apreciar e diminuir aquele ritmo que às vezes você passa um dia inteiro e não olhou o céu, não olhou uma planta, não escutou a natureza, um passarinho cantando. Isso aí já faz uma diferença, é incrível, né? A gente conversa na bancada do Jornal da Cidade com a doutora Cristiane Antonângelo, ela que é a idealizadora do projeto Vida Saudável. Doutora Cristiane, o que está atrapalhando as pessoas a se perceberem ou a atentarem para a sua própria saúde?
Ana, aí é que tá. Eu acho que o que tá faltando é o parar para ter consciência. Hoje a gente faz tudo muito no automático. Então a gente trabalha, cuida de filho, providencia as coisas fora, dentro de casa. A rotina é muito puxada e ninguém para pensar de que maneira eu posso, dentro dessa rotina, contribuir para que eu não adoeça. E aí a gente fala de doença física e mental. O nosso corpo, ele dá sinais muito antes de adoecer. E hoje a gente não tendo essa consciência, a gente não percebe esses sinais. Então muitas vezes o paciente chega no consultório com sintomas sem doença. E quando a gente vai conversar, e eu falo isso porque eu sou muito próxima dos meus pacientes, e essa foi a ideia de sempre trazer o pessoal da área da saúde mais próximo da população, é porque a gente tem que ter esse vínculo para conhecer a origem do problema. E o problema, ele sempre surge depois de algum sinal que o organismo deu de alerta, né? Eu estou precisando disso, e a gente não percebe. Então, a gente precisa ter aqueles 5 minutinhos de consciência para entender o que o meu corpo está me dizendo. Ou seja, a senhora mesma tem esse relato no seu consultório de pacientes que poderiam, você até, talvez uma exagerada, nem chegar no seu consultório se eles tivessem tomado consciência e adotado uma postura mais saudável. É isso, doutora? Sem dúvida. Na nossa área da cirurgia vascular, a gente lida muito com doença cardiovascular e os fatores de risco são os mesmos para a doença cardíaca e o AVC, né? O infarto e o AVC. Então, os hábitos e a rotina interferem diretamente no risco desse paciente. Um paciente diabético com fator de risco, dele evolui para uma amputação. E às vezes o paciente acha que simplesmente o remédio vai fazer o efeito. Então, eu trabalho muito essa questão da consciência, de entender que a medicação, o tratamento, ele é algo que complementa o tratamento. E muitas vezes eu digo, olha, o primeiro remédio é começar hoje uma caminhadinha. Primeira medicação é mudar a feirinha da senhora para uma alimentação um pouco mais saudável, né? Orientar uma nutricionista. Lá a gente vai ter até uma nutricionista fazendo avaliação de bioimpedância. Então é isso que faz a diferença, porque o medicamento, o médico, ele complementa a atenção à saúde. Doutora Cristiane, tem relação o estresse com a própria saúde, a saúde da pessoa? Ou seja, o estresse pode interferir, por exemplo, na taxa de diabetes ou não tem nada a ver? Olha só, o estresse, ele interfere em muitas coisas. Então, muitas vezes, direto ou indiretamente, né? Quando a gente fala que os índices aí de doenças psicológicas, as taxas de suicídio vêm aumentando, e aí se tem o Setembro Amarelo para esse alerta, a gente sabe que ele interfere em tudo, indiretamente ou diretamente. Então, o estresse para o organismo, ele é algo saudável, mas existem situações que são esporádicas, que o organismo reage ao estresse, e isso é natural. O que a gente não está percebendo é que o estresse hoje está se tornando contínuo, e esse estresse contínuo, com a liberação de substâncias que são tóxicas, nocivas para o nosso organismo, é o que causa tantas patologias e que trazem tantos prejuízos. Projeto Vida Saudável, amanhã, 8 horas. Faço o convite, doutora Cristiane, para esse grande projeto que vai ser amanhã. A senhora que é idealizadora do projeto, doutora Cristiane Antonanjo, é angiologista, mas é a grande idealizadora desse projeto Vida Saudável. Os microfones da 94 FM estão à sua disposição para que a senhora faça o convite agora diretamente aos nossos ouvintes que estão em Natal, ouvintes que estão no interior e podem vir para Natal. Os microfones são seus. Ana, olha só, vai ser uma ação que eu quero convidar toda a população, e assim como a gente vê as pessoas transformadas dentro do nosso consultório por pequenas mudanças e um retorno tão positivo na vida deles, o que se espera é que a gente trabalhe a vida das pessoas, essa relação entre o ser humano e o meio ambiente, e que eles sejam transformados. Então é um projeto que vai além de uma assistência à saúde. Ela passa por uma ideia de transformação. Eu tenho certeza que todos os corações que estiverem lá serão transformados, porque muitos vão ser aqueles que estão trabalhando e torcendo para que isso aconteça. Então é uma sementinha que a gente está plantando, e eu quero que todos que possam vão lá conferir para ver como vai ser positivo. Obrigada, doutora Cristiane Antonanjo, idealizadora do Vida Saudável, amanhã às 8 horas. Ótimo dia para a senhora. Bom dia, obrigada a todos.
Antes da gente encerrar o programa de hoje, deixa eu lhe atualizar sobre a informação sobre a prisão do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Olha só, recebi informações agora da imprensa da Paraíba, de colegas nossos lá na Paraíba, jornalistas, e eles me trazem a informação de que o ex-governador Ricardo Coutinho está nesse momento na sede da Polícia Federal em João Pessoa, onde ele chegou na madrugada. Ricardo Coutinho estava na Turquia, desembarcou em Natal, ele veio naquele voo da TAP que saiu de Lisboa, desembarcou em Natal por volta das 11 horas da noite, quando desembarcou já recebeu voz de prisão, saiu do aeroporto preso para João Pessoa e na manhã de hoje ele vai ser submetido a audiência de custódia. Ele já passou pelo exame de corpo de delito, está preso e vai ser submetido à audiência de custódia na manhã de hoje. Vou ficando por aqui em mais uma edição do nosso Jornal da Cidade. Um excelente dia para você, Fran Rodrigues. Ótimo dia para você, Ana Ruth, para os nossos queridos ouvintes. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana e amanhã, 8 da matina, lá no Vida Saudável. Isso, no Parque das Dunas, você vai, né, Fran? Sim, Ana Ruth. Vamos mudar os hábitos, né, verdade. Fran? É preciso. Abraço, minha amiga. Valeu, Fran Rodrigues. Um ótimo dia para você. Até amanhã, todo mundo junto às 8 horas no projeto Vida Saudável. Hoje é sexta-feira, então hoje eu trouxe poesia e trouxe Fernando Pessoa. Ele diz assim: sonhei esta existência de venturas, sonhei que o mundo era só de amor, não pensei que havia amarguras e que no coração habita dor. Sonhei que me afagavam as ternuras de lei da vida e que jamais falou. Marcou na face humana as desventuras que a lei de Deus impôs com rigor. Sonhei tudo azul e cor-de-rosa, e a sorte, ostentando-se furiosa, rasgou o sonho formoso que tive. Sonhando sempre, eu não tinha sonhado, que nesta vida sonha-se acordado, que neste mundo o sonhar se vive. Peço licença aos ouvintes, eu dedico o programa de hoje a uma pessoa que está fazendo do seu sonho realidade. E o sonho dela se torna-se muito maior porque ela sonha em prol do outro, dos terceiros. Eu dedico o programa de hoje a uma pessoa que se mostrou líder, mobilizando mais de 100 pessoas para o projeto que vai acontecer amanhã, a partir das 8 horas, o projeto Vida Saudável. Eu dedico o programa de hoje a quem está ao meu lado aqui, foi minha entrevistada de hoje, doutora Cristiane Antonângelo, que traz no projeto Vida Saudável um propósito de vida e salvando e mobilizando outras vidas. Abraço a todos, bom final de semana para você. Muito obrigada por fazer deste o programa líder de audiência no horário. A gente se encontra, se Deus quiser, e Ele há de querer, segunda-feira, às 7 em ponto, aqui no Jornal da Cidade. Um abraço para você. Você acabou de ouvir Jornal da Cidade com Ana Ruth Dantas. Oferecimento Sicredi, gente que coopera cresce. Chegou o boleto free. Compre seu Fiat hoje e só comece a pagar depois da Páscoa. Fiat Cronos Drive a partir de 54.990 com seu usado na troca. Consulte condições e ofertas.fiat.com.br. No trânsito, dê sentido à vida. ZYD 511, Rádio FM Cidade do Sul.